Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, eu sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal, RN, e estou aqui com vocês mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Uma das muitas coisas que me chama a atenção quando eu conheço uma pessoa, quando eu vejo uma pessoa, são os olhos. Eu costumo olhar os olhos. E quando eu estou caminhando, né, às vezes estou voltando do trabalho, e aí, né, na trajetória eu gasto em torno de 40 minutos, né, de carro, do trabalho para casa, e eu costumo olhar atentamente aí para aquelas pessoas, né, que estão passando aí, atravessando as ruas, né, passando na calçada. E sempre me chama a atenção, né, as pessoas que passam por mim. E eu costumo olhar atentamente. E o que me chama a atenção? Né? A roupa? A altura? Não. Geralmente eu gosto, né, as pessoas que me chamam a atenção são aquelas pessoas que o olhar está dizendo, mostrando alguma coisa. Eu passo por pessoas que têm aí um olhar tão vívido, mas também me deparo com pessoas aí com um olhar tão apagado, sem força, sem energia. Também vejo pessoas na rua que estão caminhando, que você não consegue ver aí o olhar, apenas para aquilo que elas estão olhando, né? Algumas pessoas atravessando, mas geralmente você vê isso, né? As pessoas com os celulares na mão, atravessando as ruas, você só consegue perceber o olhar fixo aí no celular. Mas se você for, né, em um outro ambiente, que não seja esse percurso, esse trajeto, né, trabalho para casa, você pode aí se deparar também em outros ambientes com pessoas que estão olhando. Né? Se você for a um museu, você vai ver que as pessoas estão ali atentamente, né, olhando para uma obra de arte. E aí a expressão do olhar, né, vai mostrar aí se estão gostando, se estão achando bonito ou não. Mas há pessoas que também contemplam o vazio. É isso que o olhar está dizendo. Olham para os lados, para as coisas, mas parece que não estão conseguindo ver nada. Um olhar vazio. Posso perguntar uma coisa para você? Para onde ou para o que você tem olhado? O seu olhar está exprimindo o quê? Para onde você tem olhado? Domingo passado eu falei sobre esperar. Se você tem esperado no Senhor, o seu olhar precisa estar voltado para Ele. E olhando para o Senhor, não só o seu olhar será iluminado, mas todo o seu corpo, toda a sua vida. E isso vai conseguir mostrar para quem está ao seu redor. Eu ainda estou em Isaías
E hoje eu gostaria de ler com vocês Isaías 45. Acompanha comigo a leitura desse texto que nos diz assim: Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações ante a sua face, e para discernir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. Dar-te-ei tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim, não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza a salvação. Juntamente com ela, brote a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Ai daquele que diz ao pai, por que geras? E a mulher, por que dá essa luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que te formou. Quereis acaso saber coisas futuras? Quereis dar ordens acerca dos meus filhos? Acerca das obras das minhas mãos? Eu fiz a terra e criei nela o homem. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu, na minha justiça, suscitei Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor, a riqueza do Egito e as mercadorias da Etiópia e os sabeus, homens de grande estatura, passarão ao teu poder e serão teus. Seguir-te-ão, irão em grilhões diante de ti, e prostrarão e te farão as suas súplicas, dizendo, só contigo está Deus, e não há outro que seja Deus. Envergonhar-se-ão e serão confundidos todos eles. Cairão uma em ignomia os que fabricam ídolos. Israel, porém, será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu, que não criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum de treva da terra. Não disse descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito. Congregai-vos e vinde. Chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam lenho de suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros,
Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde o tempo o anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Verso 22. Olhai para mim e sereis salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo o joelho e jurará toda a língua. De mim se dirá: tão somente no Senhor há justiça e força, até ele virão. E serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele. Mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Eu li todo o capítulo 45 e o verso 22. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Isaías 45, ele traz aí uma mensagem de esperança e de restauração. E essa é uma mensagem extremamente poderosa. Você viu que o texto começa falando que Deus vai trazer Ciro, o rei persa, que Deus o chama para cumprir um propósito. Ciro, então, é instrumento de Deus para a realização dos seus propósitos. E aí, antes da gente continuar, deixe-me dizer isso. Deus usa quem Ele quer, os instrumentos que Ele quer utilizar, a forma como Ele quer agir, e a nós não cabe dizer. Porque Ele faz assim. Deus vai declarar que um rei pagão é o seu ungido. E a criatura não pode contender com o seu Deus. Querendo explicações, o Senhor age como Ele quer. E a sua forma de agir sempre será perfeita. O capítulo vai falar sobre isso. Vai falar que Deus, Ele tem aí o poder, Ele é soberano. Ele é criador de todas as coisas. É aquele que traz luz e trevas. Que usa as nações para cumprir, para realizar a sua vontade. E ele vai fechar o capítulo dizendo para que as pessoas olhem para Deus. Não podem estar aí com um olhar vazio, perdido, mas precisam estar com seus olhos fitos, voltados para Deus, para que sejam salvos. Marca um tempo na história em que todo joelho vai se dobrar e toda língua confessará. Todo joelho vai se dobrar e vai reconhecer que Ele é Deus. É isso aí que o capítulo 45 vai dizer. Vai falar de um homem chamado por Deus para cumprir os seus propósitos. Para cumprir os seus propósitos. Ciro, chamado de ungido. Ungido do Senhor. E ele faz de um pagão
ser ungido para cumprir as suas promessas ao seu povo. Ele vai dizer que ele faz isso por amor ao seu servo Jacó, a Israel. Para que a sua promessa se cumpra. Ele chama Ciro para cumprir. Ele vai dizer, olha, para que saibas, para que se saiba, até o nascente do sol e até o seu poente. Você sabe o que é isso? Do nascente do sol até o poente. Se nós pensarmos aí nisso, nós vamos perceber que do nascente ao poente é em todo lugar, é em toda parte. Você pode olhar para todo lugar. Você pode procurar em toda parte. Mas não haverá outro Deus que salve. Só o Senhor é Deus. E não há outro. É Ele que forma a luz e que cria as trevas. Que faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. O Senhor criou todas as coisas. Nos remete aí a Gênesis, a criação. O Senhor vai fazer uma advertência às pessoas que querem dar ordens, que querem contender com o Senhor, que querem explicações das suas ações. O Senhor faz como Ele quer, da maneira como Ele quer, e a forma dele agir é perfeita. Pare de contender com o Senhor. Pare de querer traçar um caminho. Pare de fazer um projeto para que o Senhor assine. Ele vai trazer aqui a imagem aí do olheiro que está formando aí uma peça. E a peça vai parar para dizer, olha, olheiro, ficou um pouquinho torto. Você deveria ter trabalhado melhor aqui. Uma tolice. Mas há pessoas fazendo exatamente isso. O Senhor criou os céus, formou a terra, a fez, a estabeleceu. Ele diz, olha, eu não criei para que ela seja um caos, mas para que seja habitada. Eu sou o Senhor,
e não há outro. Ele fez tudo e todas as coisas dependem dele. Mas eu quero chamar atenção, né? Ele vai continuar falando isso acerca das pessoas que estão aí contendendo com ele. Mas eu quero chamar a sua atenção a partir do verso 22, quando ele diz que nós devemos olhar para ele, para sermos salvos. Se você perceber, você vai ver que ele vai estar falando aí, né, nos versos anteriores, acerca das imagens de escultura dos ídolos. Ele vai dizer, olha, congregai-vos e vinde. Cheguem aqui. Eu falei que essa é uma mensagem de restauração. E para que haja de fato aí uma restauração, e é uma mensagem poderosa de restauração, é necessário que o povo se volte para Deus exclusivamente. Eles precisavam tirar do meio dele todos os ídolos, tudo aquilo que havia levado o povo a pecar. Os resgatados do Senhor passam a ter um relacionamento com ele como o único Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus criador de todas as coisas. Então, sendo assim, ele é o único que pode redimir a Israel. Não há outro. Não há outro. Então vocês precisam olhar para mim. Vocês precisam olhar para mim para que sejam salvos. O Senhor vai estar dizendo, eu sou o Senhor. Não há outro Deus senão eu, Deus justo e Salvador. Não existe, não há além de mim. Depois de ele fazer essa declaração acerca de si mesmo, ele vai fazer um convite. Olhem para mim. Se vocês voltarem os seus olhos para mim, tão somente para mim, vocês serão salvos. Você vai receber esta bênção, a salvação. Ele é um Deus justo e salvador. Ele vai falar aí sobre ajoelhar-se. Ajoelhar-se é reconhecer, é se submeter à autoridade do Senhor. E isso vai estar se contrapondo ao que eles estavam fazendo. Aqueles que estavam se voltando para os ídolos e se prostrando diante deles, ao reconhecer que o Senhor é Deus, é Salvador, que não existe outro. Você olha
e passa a ter um relacionamento único, somente com Ele. Toda língua vai confessar. Todo joelho vai se dobrar. E as pessoas que fizerem isso vão reconhecer que só no Senhor há justiça e força. A descendência de Israel será justificada não por méritos próprios, mas vai ser justificada no Senhor. Nele, no Senhor, eles vão se gloriar. Porque olharam para o Senhor e foram salvos. Para onde você tem olhado? Em quem você tem esperado? No que é que você tem depositado a sua esperança? Olhe para Deus. Seja salvo. Não há outro Deus. Não há outro Salvador. Não há outra esperança. Só no Senhor há salvação. Só em Deus há esperança. Olhe para Ele e seja salvo. Prostre-se diante dEle. Dobre os seus joelhos diante dEle. Confesse. No Senhor você será justificado. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou o Senhor e não há outro. Nunca houve, nem haverá. Somente Ele é Deus. Grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.